Fala, leitores da Bíblia, graça e paz. Hoje a gente vai ler segundo Crônicas, capítulo 25 e 26 e 2 Coríntios, capítulo 3. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, abençoa-nos na leitura que vamos fazer, dá-nos entendimento, clareza e capacidade, ó Deus, de aplicar Tua palavra à nossa vida. Oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. 2 Crônicas, capítulo 25. Amazias tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Jeoadã e era de Jerusalém. Amazias fez o que era reto aos olhos do Senhor, mas não com o coração íntegro. Logo que o reino foi confirmado nas suas mãos, matou os servos que tinham assassinado o rei, seu pai. No entanto, não matou os filhos deles, mas fez segundo está escrito na lei, no livro de Moisés, no qual o Senhor deu ordem, dizendo: os pais não serão mortos por causa dos filhos, nem os filhos serão mortos por causa dos pais. Cada qual será morto pelo seu próprio pecado. Então, ele fez o que era reto, mas não com coração íntegro. Ele foi correto em não estender aos filhos a culpa dos pais por terem matado o seu pai. Amazias congregou os homens de Judá e os pôs segundo as suas famílias, sob chefes de 1000 e chefes de 100, por todo o Judá e Benjamim. Contou os que tinham 20 anos de idade para cima e descobriu que havia 300.000 homens escolhidos, capazes de sair à guerra e manejar lança e escudo. Também contratou 100.000 homens valentes de Israel por 3.400 quilos de prata. Porém, certo homem de Deus foi falar com Amazias e disse: ó rei, não deixe que o exército de Israel o acompanhe, porque o Senhor não está com Israel, isto é, com nenhum dos filhos de Efraim. Porém, vá sozinho, entre em ação e seja corajoso. Do contrário, Deus faria com que você caísse diante do inimigo, porque Deus tem poder para dar a vitória ou a derrota. Então o homem de Deus alertou Amazias para não fazer aliança com Israel, mas ir sozinho, só o povo de Judá, e ser corajoso. Amazias perguntou ao homem de Deus: e o que será dos 3.400 quilos de prata que paguei às tropas de Israel? Porque ele já tinha pago para conseguir aliança com as tropas de Israel. Ao que o homem de Deus respondeu: o Senhor pode lhe dar muito mais do que isso. Olha só, ele está pensando: poxa, mas eu vou ter um prejuízo financeiro. Já dei 3.400 quilos de prata. Ele fala: não, fica em paz. O Senhor pode te dar muito mais do que isso. Então Amazias dispensou as tropas que tinham vindo de Efraim, dizendo que voltassem para casa. Eles ficaram muito irritados com o povo de Judá e voltaram para casa enfurecidos. Amazias tomou coragem e, conduzindo o seu povo, foi até o Vale do Sal, onde matou 10.000 dos filhos de Seir. Também os filhos de Judá prenderam vivos 10.000 e os levaram até o alto de um penhasco, de onde os precipitaram, de modo que todos foram esmigalhados. Porém, os homens das tropas que Amazias tinha mandado embora, para que não fossem com ele à guerra, atacaram as cidades de Judá, desde Samaria até Bet-Horon. Mataram 3.000 e levaram muitos despojos. Quando Amazias voltou da matança dos Edomitas, trouxe consigo os deuses dos filhos de Seir, tomou-os por seus deuses, adorou-os e lhes queimou incenso. É um absurdo, né? Ele derrotou o povo e pegou os deuses daquele povo para adorar. Então o Senhor ficou irado com Amazias e enviou-lhe um profeta, que lhe disse: por que você está buscando deuses que não puderam livrar do seu ataque o povo deles? Está adorando um Deus fraco? Olha eu aqui que te dei vitória, você não me adora. Enquanto o profeta ainda falava, o rei lhe disse: por acaso pusemos você por conselheiro do rei? Olha só, pare com isso, porque teríamos de matar você? Então o profeta parou, mas disse: sei que Deus resolveu destruí-lo, porque você fez isso e não deu ouvidos ao meu conselho. Então Amazias, rei de Judá, tomou conselho e enviou mensageiros a Jeoás, filho de Jeoacás, filho de Jeú, rei de Israel, dizendo: venha me enfrentar no campo de batalha. Amazias se cresceu. Amazias foi vitorioso, porque Deus lhe deu a vitória, e ele agora está soberbo. Ele não quis ouvir o profeta, o homem de Deus, e agora está chamando o povo de Israel, o rei de Israel do norte, para medir força
em uma batalha. Porém, Jeoás, rei de Israel, respondeu a Amazias, rei de Judá: O espinheiro que está no Líbano mandou dizer ao cedro que lá está: Dê a sua filha por mulher ao meu filho. Mas um animal selvagem que está no Líbano passou e pisoteou o espinheiro. Você diz: Eis que derrotei os edomitas, e o seu coração se encheu de orgulho, para você se gloriar. Agora fique em casa. Por que provocar um mal que trará somente desgraça para você e para Judá? Mas Amazias não quis atendê-lo, porque isso vinha de Deus, para entregá-los nas mãos dos inimigos, porque buscaram os deuses dos edomitas. Então Jeoás, rei de Israel, avançou contra Amazias, rei de Judá, e eles se enfrentaram em Bet-Semes, que está em Judá. Judá foi derrotado por Israel, e os soldados tiveram de fugir para suas casas. Jeoás, rei de Israel, prendeu Amazias, rei de Judá, filho de Joás, filho de Jeoacás, em Bet-Semes. Levou-o a Jerusalém, onde derrubou uma parte da muralha da cidade, desde o portão de Efraim até o portão da esquina, numa extensão de mais ou menos 200 metros. Pegou todo o ouro e a prata e todos os utensílios que havia na casa de Deus com Obed-Edom e os tesoureiros do palácio real, bem como alguns reféns, e voltou para Samaria. Amazias, filho de Joás, rei de Judá, viveu 15 anos depois da morte de Jeoás, filho de Jeoacás, rei de Israel. Quanto aos demais atos de Amazias, tanto os primeiros como os últimos, não está tudo escrito no livro da história dos reis de Judá e de Israel? Depois que Amazias deixou de seguir o Senhor, conspiraram contra ele em Jerusalém, e ele fugiu para Laquis. Porém enviaram homens atrás dele até Laquis e o mataram. Trouxeram-no sobre os cavalos e o sepultaram junto a seus pais na cidade de Davi. Um homem tolo, um homem que recebeu da parte de Deus uma vitória expressiva, isso fez com que seu coração se ensoberbecesse e ele então acabou incorrendo em tolice atrás de tolice, fazendo o povo pecar e sofrer muito. Muito bem. Tudo isso aí traz lições para nós. É importante a gente ir pensando nas lições que todas essas histórias trazem para a nossa própria vida. Capítulo 26. Todo o povo de Judá tomou Uzias, que tinha 16 anos de idade, e o constituiu rei em lugar de Amazias, seu pai. Depois da morte de seu pai, Uzias reconstruiu Elate e a restituiu a Judá. Uzias tinha 16 anos de idade quando começou a reinar e reinou 52 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Jecolias e era de Jerusalém. Ele fez o que era reto aos olhos do Senhor, segundo tudo o que Amazias seu pai havia feito. Propôs-se buscar a Deus nos dias de Zacarias, que era sábio nas visões de Deus. Enquanto Uzias buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Ele foi e guerreou contra os filisteus, destruiu as muralhas de Gate, de Jabné e de Asdod, construiu cidades no território de Asdod e entre os filisteus. Deus o ajudou contra os filisteus, contra os árabes que moravam em Gur-Baal e contra os meunitas. Os amonitas pagavam tributo a Uzias, que chegou a ser tão poderoso que a sua fama se espalhou até a entrada do Egito. Uzias construiu torres em Jerusalém, junto ao portão da esquina, junto ao portão do vale, junto ao portão do ângulo, e as fortificou. Também construiu torres no deserto, cavou muitas cisternas, porque tinha muito gado, tanto em Cefelá como nas campinas. Tinha lavradores e vinhateiros nos montes e nos campos férteis, porque era amigo da agricultura. Uzias tinha um exército de homens preparados para a guerra, que saíam para a batalha em tropas, segundo a lista feita pelo escrivão Jeiel e pelo oficial Maazéias, sob a direção de Ananias, um dos oficiais do rei. O número total dos chefes das famílias, homens valentes, era de 2.600. Debaixo das suas ordens havia um exército guerreiro de 307.500 homens, que faziam a guerra com grande poder para ajudar o rei contra os seus inimigos. Uzias preparou para todo o exército escudos, lanças, capacetes, couraças e arcos, e até fundas para tirar pedras. Em Jerusalém ele fabricou máquinas inventadas por homens peritos, que foram colocadas nas torres e nos cantos das muralhas para atirarem flechas e grandes pedras. A fama de Uzias se espalhou até muito longe, porque ele foi maravilhosamente ajudado até se tornar muito poderoso. Mas depois que Uzias se tornou poderoso,
Olha aí, de novo, hein? A história se repete. O coração dele se exaltou para sua própria ruína. Ele cometeu uma transgressão contra o Senhor seu Deus, pois entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Porém, o sacerdote Azarias entrou atrás dele, acompanhado de 80 sacerdotes do Senhor, homens da maior firmeza. Eles enfrentaram o rei e lhe disseram: Não compete a você, Uzias, queimar incenso diante do Senhor, mas aos sacerdotes, filhos de Arão, que são consagrados para esse serviço. Saia do santuário, porque você cometeu uma transgressão e isso não lhe trará honra da parte do Senhor Deus. Então Uzias se indignou. Ele tinha um incensário na mão para queimar incenso. No momento em que ele se indignou contra os sacerdotes, a lepra lhe saiu na testa. Ali mesmo, na presença dos sacerdotes, na casa do Senhor, junto ao altar do incenso. Quando o sumo sacerdote Azarias e todos os sacerdotes se voltaram para ele, eis que ele estava leproso na testa. Então apressadamente o tiraram dali, e até ele mesmo se apressou em sair, visto que o Senhor o havia ferido. Assim, o rei Uzias ficou leproso até o dia da sua morte, e por ser leproso, morou numa casa separada, porque foi excluído da casa do Senhor. E Jotão, seu filho, tinha a seu encargo o palácio real, governando o povo da terra. Quanto aos demais atos de Uzias, tanto os primeiros como os últimos, o profeta Isaías, filho de Amós, os escreveu. Uzias morreu e foi sepultado no túmulo de seus pais, num cemitério que pertencia aos reis, porque disseram, ele era leproso. E Jotão, seu filho, reinou em seu lugar. Veja aí mais uma vez um homem que se ensoberbece por conta das bênçãos que Deus lhe deu, por conta dos recursos, do poder, da influência, do renome que ele teve da parte de Deus. Seu coração se tornou orgulhoso e ele foi fazer algo que ele não deveria fazer, algo que não lhe competia realizar. E Deus então o feriu com lepra. Muito bem, agora vamos ao terceiro capítulo da segunda carta de Paulo aos Coríntios. O ministério da nova aliança. Estamos começando outra vez a recomendar a nós mesmos? Ou será que temos necessidade, como alguns, de entregar cartas de recomendação para vocês ou pedi-las a vocês? Vocês são a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Vocês manifestam que são carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. E é por meio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória a ponto de os filhos de Israel não poderem fixar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que fosse uma glória que estava desaparecendo, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação teve glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Pois neste particular, o que era glorioso já não tem mais glória diante da glória atual, que é muito maior. Porque se o que estava desaparecendo teve a sua glória, muito mais glória tem o que é permanente. Tendo, pois, tal esperança, agimos com muita ousadia. E não somos como Moisés, que punha um véu sobre o rosto para que os filhos de Israel não pudessem fixar os olhos no fim daquilo que estava desaparecendo. Mas a mente deles se endureceu, pois até o dia de hoje o mesmo véu permanece sobre a leitura da antiga aliança. Não foi tirado, pois só em Cristo ele é removido. Mas até hoje, quando Moisés é lido,
O véu está posto sobre os corações deles. Quando, porém, alguém se converte ao Senhor, o véu é tirado. Ora, este Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, que é o Espírito. Muito bem, esse capítulo muito bom, muito interessante, muitas lições preciosas. Aqui o apóstolo Paulo faz um comparativo entre o ministério da antiga aliança e o ministério da nova aliança. Ele fala da glória maior no ministério da nova aliança. Aqui ele fala, né, do véu. É como se as pessoas que estão sob a antiga aliança, eles ainda permanecem com o véu colocado, e aqueles que se convertem a Cristo têm o véu removido, de modo que passam então a ser transformados de glória em glória. Essa glória se manifesta no crente, naquele que confia em Cristo, naquele que conhece Cristo. Então, um capítulo muito, muito interessante. Essa foi a leitura de hoje, então, meu irmão. Que Deus te abençoe. Um forte abraço e até mais, se Deus quiser.